Mas que capítulo ruim! Meu Deus, o Oda gastou um capítulo inteiro só pra trazer um personagem sem relevância, que ele não vai trabalhar na obra, em um capítulo emocional que muita gente não vai querer ler. Meu Deus, o Oda tá ficando velho, o Oda tá ficando doido. Se você teve esse pensamento ao ler os spoilers desse capítulo e agora ao ler esse capítulo, calma aí, venha cá comigo, siga o caminho das pessoas boas e você vai entender o porquê que o Oda fez esse capítulo maravilhoso em relação ao passado da Robin. O One Piece faz sucesso não é só porque tem revelações bombásticas sobre a história, não é só porque tem power-up dos personagens, evolução de poder, lutinha entre os personagens. One Piece não prende as pessoas só pelo que eu acabei de citar, mas também pela história em si dos personagens que emocionam diversas pessoas. E por isso o One Piece te prendeu com um passado que nem o da Robin, que a gente vai revisitar nesse capítulo, foi o que te prendeu lá em Water 7, você se emocionou muito lá para chegar hoje aqui. Então, se o Oda colocou um capítulo desse nesse momento da história, ele é importante para fazer a gente relembrar, se emocionar, e também acredito que o Oda introduziu Saulo não só de motivos emocionais, mas também para trabalhar o Saulo em relação à história, como todo mundo quer ver, ou as revelações futuras, como todo mundo quer ver. Depois desse esporro inicial nessas pessoas que acharam esse capítulo inútil, segue comigo e bora falar sobre o review completo do capítulo 1133 de One Piece, que eu me emocionei. Você se emocionou e a gente vai comentar sobre ele nesse vídeo aqui. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Porque esse capítulo começa com Oda revisitando o passado da Robin e revelando coisas que ele ainda não tinha revelado. Muito disso é uma preparação para o reencontro da Robin com o Saulo, que a gente vai ver no final desse capítulo. E relembrar e ver coisas novas de todo o terror que a Robin passou faz com que a gente se emocione ainda mais com um reencontro que a gente vai ver no final desse capítulo. Porque a gente descobre que esse lixo do Spandini foi quem passou as informações sobre a Robin ser um demônio, sobre ela ter destruído o navio dos refugiados, destruído diversos navios da marinha, quando na verdade ela não fez nada disso. Então a gente não sabia, acredito que ainda não tinha sido revelado quem passou essas informações. A gente poderia chegar à conclusão que foi o Spandini, mas eu pelo menos nunca pensei que teria sido ele. E agora o Oda revelou que na verdade foi ele. Depois disso, o Oda nos mostra o terror da Robin tentando sobreviver. Tentando sobreviver não por ela, mas pelo que foi confiado a ela. Porque a gente também vai ver que ela quase tirou sua própria vida. A gente vê aqui ela tendo que comer lixo junto com os animais, ela sendo procurada em diversos locais, em diversas ilhas, por diversas pessoas que também queriam a sua recompensa. O próprio Oda trabalha o terror que não só a Robin estava sentindo ao ser procurada, mas o terror das pessoas normais. Porque se você tem a força policial, a força que te protege dizendo que aquela criança é um demônio, se ela estiver na tua ilha, tu não vai dormir. Tu vai acreditar naquela pessoa que te protege. Então, a gente tem o terror da Robin e o terror das pessoas que estão com medo dela por achar que ela é um demônio ou qualquer outra coisa do tipo. E o Oda trabalha muito bem isso nesse capítulo. Até que chega um ponto que a Robin está quase ao ponto de desistir. 2 passos ali, teria acabado toda a sua história. Só não acabou porque ela lembrou e carrega consigo as palavras do Saulo, as palavras da sua mãe, de que ela tem que viver e que em um determinado momento da sua vida, ela vai encontrar pessoas que vão se tornar amigos dela, que vão se sacrificar por ela. E esse momento chegou, que foi quando ela conheceu os Chapéus de Palhas. Então não tem como não se emocionar com cada quadro, cada fala desse capítulo, e esse capítulo foi maravilhoso. A gente também vê aqui a Robin, depois que ela desistiu de tirar sua própria vida, correndo e tentando ultrapassar esses problemas, ultrapassar todo o terror que foi imposto a ela, tentando sorrir em meio ao desespero. Esse capítulo aqui foi absurdo. Essa introdução, como eu já falei, foi pro Oda preparar nossos corações para o reencontro que a gente vai ver no final desse capítulo, e não tem como não se emocionar.
Aí, o Chapéu de Palhas com o grande Eirik, se eu não estiver enganado é Eirik ou é Eurik, não sei, eles chegam a Elbaf e a gente descobre que a parte central, o nível 2 de Elbaf, ele tem um mar de nuvens. E essa parte é interessante, porque se a gente reparar, o Oda separou os Chapéus de Palhas entre aqueles que estavam lá em Little Garden, não só eles, porque o Chopper tá naquele grupo, mas separou os Chapéus de Palhas entre aqueles que já tinham conhecido a Ilha do Céu e aqueles que ainda não tinham conhecido. E parte dos Chapéus de Palhas que não foram os que ficaram para trás e agora descobriram que o nível 2 de Elbaf tem um mar de nuvens. E é exatamente nesse mar de nuvens que eles pousam. E aqui ó, a gente vê como o Oda tem o One Piece como se fosse um filho seu. Ele sabe todas as características de cada personagem, trabalha muito bem. E é por isso que um capítulo como esse, que muita gente acha que é só um capítulo emotivo, emocional, não. O Oda trabalha muito bem os seus personagens. Aqui a gente tem o Franky, que não tinha conhecido a Ilha no Céu, o Brick, na verdade, o Frank, o Jinbe lá, a própria Bonnie, que ainda não tinha conhecido a Ilha do Céu, era um dos seus desejos com o seu pai, e o Kuma está aí, e a Robin. A Robin é a única que conheceu a Ilha do Céu, mas que ficou para trás. Mas ela ficou para trás porque a sua primeira visão sobre Elbaf, as suas primeiras interações, ele queria que fosse particularmente com o Saulo. E é o que vai ser daqui para frente, como a gente vai ver um pouco mais para frente nesse capítulo. Além disso, ele introduz uma nova tecnologia que inicialmente eu pensei que não poderia ser colocada no Sunny, mas existe a possibilidade de que sim, e que os Chapéus de Palhas possam navegar pelos céus para, sei lá, uma determinada... Vamos dizer que Laugh Tale é uma aventura em uma ilha isolada nas nuvens do céu. Para os Chapéus de Palhas chegarem lá, eles vão precisar navegar pelo céu, sem necessariamente passar pelo mar de nuvens. Essa tecnologia funcionaria perfeitamente. Eu imaginei inicialmente que ela não funcionaria, porque a Lilith fala que é uma tecnologia que só funciona, ou que Elbaf tem um clima perfeito para que diversas tecnologias relacionadas ao clima funcionassem. Mas se vocês repararem bem aqui, é como se essas nuvens estivessem saindo dessas pás que são utilizadas para o navio se locomover. Se existir a possibilidade de nuvens como essa serem produzidas por um aparato tecnológico, eu não duvido que o Franky adicione isso ao Sunny e os Chapéus de Palhas possam utilizar essa tecnologia em um determinado momento. A gente pode imaginar que, por exemplo, não funcione a nível do mar, mas quando os Chapéus de Palhas utilizam o Cup the Buster, eles voam. Então pode ser que em um determinado momento o Sunny chegue a uma altura que é propícia para que essa tecnologia funcione. E aí os Chapéus de Palhas podem navegar no ar. Eu imaginei isso e adoraria que isso funcionasse no Sunny. Quando os Chapéus de Palha chegam em Elbaf, a gente vê que eles são admirados, adorados. E a gente ainda não tinha ligado, pelo menos eu, na verdade, não tinha ligado uma coisa à outra. Mas os Chapéus de Palhas foram diretamente responsáveis pela derrota da Big Mom, a pessoa que os gigantes mais odeiam. Então, os Chapéus de Palhas, eles são considerados heróis em Elbaf. Eles não só são respeitados pelos dois gigantes mais fortes atualmente, como pelo líder dos novos piratas gigantes, e também por todos os gigantes, pelas suas ações com a Big Mom. Eu só fico com medo de toda essa idolatria ser jogada pelo ralo, porque o Luffy ainda, ele não vai falar pra ninguém, mas ele ainda tá atrás da chave para libertar o Loki. E essa confusão, e a confusão que ele vai arrumar fazendo isso, me parece muito com a confusão que ele arrumou lá na Ilha dos Tritões, ao, entre aspas, raptar a princesa Shirahoshi para fazê-la dar uma voltinha. Só que nesse caso aqui, o Loki vai ser liberto com o Luffy garantindo que vai colocar ele no cabresto, para que ele não faça aquilo que... para que ele não destrua Elbaf, no caso. O que também vai ocasionar na derrota na batalha, na verdade, do Luffy com o Loki. Aqui eles já iriam para um banquete para comemorar a chegada dos Chapéus de Palhas, mas a Robin tem um compromisso antes. Um compromisso que todos os Chapéus de Palhas decidem ir com ela,
para eles conhecerem o Saulo, e o próprio Luffy tem uma frase interessante, que é agradecer as pessoas que foram boas com seus amigos ou com seus companheiros. A Robin até pergunta onde o Luffy aprendeu isso. Acredito que com o Shanks, se eu não estiver enganado, eu só não lembro o momento em que isso aconteceu. Mas eles são levados para o local onde o Saulo tá. Vocês podem ver que aqui o barquinho pequenininho, mais pequenininho em relação a todo o seu arredor. E a gente pode ver um lago, ou que era para ser um lago, porque mais parece um mar. Esse mar é suprido por essa cachoeira, que cria até umas ondas, e tem areia, e realmente parece um mar. Mas por que tem areia? Porque essa árvore gigante, ela fossilizou, parte dela fossilizou, e acabou se transformando em areia. Esse aqui é o palco para os Chapéus de Palhas encontrarem com Saulo, ou para principalmente a Robin encontrar com Saulo. Isso se não tivesse acontecido algo terrível com ele. Ele caiu e não consegue mais se levantar. Só que esse aqui é um momento muito engraçado, muito legal, porque o Saulo está tentando enganar a Robin, mas ela já sacou. Isso foi algo que o Saulo fez quando ela era criança, esperando ela se assustar, e ele vai tentar de novo. Porque quando a Robin chega perto dele, a gente tem a mesma cena que teve quando eles se encontraram a primeira vez. O Saulo tentando assustar ela como se fosse um monstrão, mas a Robin, como tem uma consciência elevada desde quando era uma criança, não se assustou e não se assustaria. Ela já sabia que ele estava brincando. Então aqui a gente finalmente tem um reencontro desses dois, um reencontro que não é nada inútil. Ainda vou falar sobre o principal papel que o Saulo pode ter ainda na obra, não só em relação a reencontrar a Robin e todo o seu passado, mas ao que ele pode fazer em relação ao Chapéu de Palhas encontrarem a última ilha. Aqui eles começam a conversar e principalmente o Saulo fala como a Robin cresceu, como ela não é mais uma criança. Para ele, pode ter sido há, 5, 10 meses atrás, isso na idade de um gigante, mas para Robin se passou 22 anos. E atualmente ele diz que ela parece muito com a sua mãe, é quase igual. E ela tem o seu olhar tem a gentileza da sua mãe. Mas também fala sobre as ações do Vegapunk e como ele deu um golpe no governo mundial com a lança de Ohara. Porque o Vegapunk só teve acesso a todas aquelas informações a partir do estudo dos arqueólogos de Ohara. Então esse foi o grito da voz daquelas pessoas que morreram e agora foi ecoado por todo o mundo. Só que a Robin, ela não quer falar sobre coisas ruins nesse momento. Ela está preocupada com o Saulo, ela pergunta sobre o seu estado, sobre as suas cicatrizes. Ela vê que ele tem várias cicatrizes agora, que ele perdeu uma das suas pernas, ele usa perna de pau. E será que esse é um pirata, ou a gente poderia considerar um pirata que usa perna de pau em One Piece, que o Oda já tinha dito que iria aparecer na história? Ele era um marinheiro, nunca foi um pirata, mas agora acho que ele mais se associa a piratas do que a qualquer outra coisa. E ele diz que quando acordou já estava se afogando no mar, acredita que o fogo derreteu o gelo que o aprisionava. E aí a gente pode imaginar que até pelo ataque do Aokiji, esse gelo iria derreter de alguma forma. Mas aí ele acabou derretendo por causa do fogo. Só que, como eu falei, a Robin não quer conversar sobre coisas ruins. Ela quer aproveitar esse momento e ela pede que o Saulo diga que ela fez muito bem ter sobrevivido todos esses anos. E esse é um momento que não tem como a gente não se emocionar, porque a Robin, ela tenta segurar as lágrimas, mas não consegue. Ela e o Saulo acabam chorando, mas chorando muito, o que emociona todos os Chapéus de Palhas. A gente vê aqui que estão a maioria chorando, os mais chorões na verdade. O Luffy não está chorando porque ele está mais feliz do que qualquer outra coisa. E Jinbe e Zoro ali, eles são mais pique machão. Eu não vou chorar por qualquer coisinha, coisa e tal. Apesar de que a gente já viu o Jinbe chorando quando o Fisher Tiger morreu, e o Zoro, a última vez que eu lembro dele chorando foi quando ele prometeu que nunca mais perderia pro Luffy. Então esse aqui foi um capítulo muito foda, muito emocionante, além de que eu acredito que o Oda trouxe o Saulo não só para esse momento,
mas para ele trazer diversas informações por ter feito parte da Marinha, ele pode ajudar o Chapéu de Palhas em relação a isso. Ele pode ser o cara da cicatriz de queimadura e pode ter informações sobre o último Road Poneglyph, sei lá, pegou de Ohara. Ohara sabia da localização desse último Road Poneglyph e o Saulo adquiriu esse conhecimento também. Além disso, a gente viu que tem um ser humano vivendo em Elbaf. No capítulo anterior a gente viu isso. Pode ser que o Saulo seja a única pessoa, o único gigante que sabe da existência desse outro humano, e esse cara seja realmente o cara da cicatriz de queimadura. E aí o Saulo vai apresentar o Chapéu de Palhas para esse cara. Então eu vejo diversos caminhos em que o Saulo pode ser aproveitado, e não só para esse momento, que foi muito emocionante. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse capítulo? Achei lindo, maravilhoso. One Piece ele não segura os fãs só por revelações bombásticas, só por evolução de poder, só por lutinha, mas também pela história dos personagens e o quão emocionantes elas são. Até eu acho que todo fã de One Piece se emocionou com a história de um personagem secundário, terciário, que foi o Sr. Pink, e uma história que foi muito cativante, muito emocionante. E aqui com a Robin, só é diferente porque ela é uma das personagens principais, a gente já tinha se emocionado muito com a sua história, e, de novo, a gente se emocionou mais uma vez. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, aqui na tela final vai estar aparecendo os últimos 2 vídeos aqui do canal. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!